Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Neste momento eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Quem aqui está feliz, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem está muito feliz, diga glória a Deus e aleluias. Amém. E quem está muito feliz, diga glória a Deus e aleluia, e dê um sorriso para o irmão abençoado que está aí do seu lado. Mostra essa alegria. Alegria que tem que estar na casa do Senhor, nas nossas vidas, amém, amados irmãos? Glória a Deus, porque o Senhor alegra o nosso coração e verdadeiramente o Senhor se faz presente no nosso meio, amém? Quem duvida, diga glória a Deus. Não tem ninguém duvidando disso, né? Que Deus está no nosso meio. Glória a Deus por isso. Amados irmãos, vamos ficar de pé e vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo de número 13. Eu vou estar ministrando uma palavra, amados irmãos, que muita gente não gosta disso. Muita gente não gosta de deserto. Mas nós vamos estar ministrando as lições que o deserto nos ensina. O que nós podemos aprender com o deserto? Lições do deserto. No capítulo de número 13, no versículo de número 17... Quem encontrou, diga amém. Está depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Amém? Está bem fácil de achar. Está logo nos primeiros livros da Bíblia. Gênesis e Êxodo. Segundo livro da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Capítulo 13, versículo 17 e o versículo 18. Quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, postos que mais perto. Pois Deus disse, para que o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Assim Deus fez o povo rodear pelo caminho de que, irmãos? Repete comigo, pelo caminho do deserto. Pelo mar, perto do mar vermelho. Os filhos de Israel subiram da terra do Egito, armados para a batalha. Senhor, nós queremos te louvar, te adorar e te agradecer nesta noite, Senhor, por estas lições que a tua palavra vai falar no nosso coração nesta noite. Que nós venhamos sair daqui transformados, abençoados e fortalecidos, ó Pai, para que nós venhamos entender que no deserto, ó Pai, nós estamos aqui para aprender a Tua palavra. E no deserto o Senhor também nos ensina. Em o nome de Jesus Cristo, fala conosco, é o que nós te oramos, te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, podem vos assentar? O crente, amados irmãos, existe 4 estágios para o crente. Possivelmente você vai estar num deste estágio. Existem pessoas que estão entrando no deserto. Eu não sei se você nesta noite que está aqui, está neste estágio. Está entrando no deserto. E se você estiver entrando no deserto, amados irmãos, essa palavra, a palavra de Deus vai te dar força, vai te dar ânimo, vai te fortalecer para você atravessar o outro lado do deserto. Amém? A segundo tipo de pessoa de estágio é as pessoas que estão no meio do deserto. Eu não sei se você está no meio do deserto, você já entrou no deserto, você está passando pelas provações do deserto, então essa palavra também é uma palavra de ânimo, de fortaleza para quem está no meio do deserto. O terceiro estágio é para as pessoas que estão saindo do deserto. Já passou pela prova, está saindo do deserto. Glória a Deus, coisa maravilhosa é cantar o hino da vitória do outro lado, não é verdade? Depois que a gente passa pelo deserto, que a gente recebe as lições, o aprendizado de Deus no deserto. E a quarta parte, o quarto estágio, são pessoas que já passaram para o deserto. Quem aqui já passou pelo deserto? Levante a mão. Amados irmãos, passar pelo deserto não é fácil não, mas é bom. E nós precisamos muitas vezes passar pelo deserto para aprender as lições que o deserto nos ensina. A primeira lição que nós aprendemos aqui, que quem levou o povo para o deserto foi o povo. Não,
Quem levou o povo para o deserto, quem guiou o povo, quando o povo tinha saído do Egito e levou o povo para o deserto, foi Deus. Deus, amados irmãos, guiou o povo. O que nós aprendemos? A primeira lição que nós aprendemos, amados irmãos, com o deserto, é que Deus, Ele é o nosso guia. E se Deus guiou o povo para o deserto, amados, Deus não guiou o povo para morrer no deserto. Olha para o irmão, fala para ele, você não vai morrer no deserto. Deus não te levou no deserto para morrer. Deus te levou no deserto para nós aprendermos as lições, para aprendermos a ser guiado por Deus. E nós precisamos, amados irmãos, de aprender a deixar Deus guiar as nossas vidas. Nós cantamos um hino que diz, solta o cabo da nau, né? Entrega os remos a Ele e navega, né? Cantar é fácil. Solta o cabo para você ver. E no deserto, amados irmãos, nós precisamos de confiar. A segunda lição que nós aprendemos no deserto é confiar inteiramente em Deus. O povo foi guiado por Deus, porque Deus sabia que se o povo fosse pelo caminho mais curto, Deus aqui falou assim, olha, o povo não vai pela terra dos filisteus porque eles vão encontrar guerra, o caminho era curto. Era mais fácil de passar, mas no entanto teria dificuldade, teriam guerra. E Deus sabia que o povo não estava ainda preparado para enfrentar a guerra. E Deus disse, não, eu vou levar o povo pelo caminho do deserto, para que o povo não retorne, para que o povo não se arrependa. Amados irmãos, quando Deus nos leva para o deserto, é para nós aprendermos, para nós sairmos do outro lado de transformado, porque o deserto transforma as nossas vidas. E nós aprendemos, amados irmãos, que este povo, quando eles saíram do Egito, quando Deus libertou o povo do Egito, Deus libertou a nação de Israel. Mas o interessante é que se nós voltarmos para o capítulo de número 12, no versículo de número 38, este povo, quando eles saíram do Egito, eles subiram com uma mistura de gente. Subiram com uma mistura de povos. Mais povos a não ser o povo judeu subiu com eles para a terra prometida, estava com o povo judeu. Amados irmãos, e esta mistura, lá na frente ela faz a diferença para o lado negativo. A Bíblia diz que essa mistura subiu com o povo e estava caminhando com o povo. E no capítulo de número 14, nós conhecemos bem esta passagem. Quem não conhece, depois pegue o livro de Êxodo e comece a estudar, aonde conta a história de Moisés. Mas no capítulo de número 14, nós vemos ali a prova que o povo estava passando. Eles estavam diante do Mar Vermelho, e atrás estava Faraó para perseguir, para matar o povo, para destruir de novo o povo, para subjugar o povo de novo à escravidão. E a Bíblia diz que diante do Mar Vermelho o povo clamou, Moisés clamou, o Senhor Deus falou, Moisés, por que clama a mim? Toca nas águas. E a Bíblia diz que naquele momento as águas do Mar Vermelho se abriu, o povo atravessou com o pé enxuto no meio das águas e saiu do outro lado. E o interessante, amados irmãos, que do outro lado, no versículo de número 31, quando Israel viu o grande poder que o Senhor mostrara aos egípcios, o povo temeu ao Senhor e confiaram no Senhor e em Moisés, seu servo. O povo, amados irmãos, quando viu aquele milagre, a mão poderosa de Deus operando, amados, quer ver milagre? Muitas vezes nós vamos ver milagre no deserto. Se nós estudarmos bem afinco essa história, nós vamos ver que os maiores milagres que Deus operou na história do povo de Israel foi lá no deserto. Deserto é lugar também de milagre. Deserto é lugar aonde nós vamos depender inteiramente. Por que que Deus nos leva para o deserto? Sabe para quê? Para que nós não venhamos confiar nos recursos humanos. No deserto não tem nada. No deserto não tem padaria, no deserto não tem stop shop, não tem, amados irmãos, supermercado, não tem 24 horas. Não tem padaria no deserto, amados. No deserto não tem lugar de fazer compra, não tem mall. No deserto, amados irmãos, é você e você e você e Deus.
E lá no deserto, sabe o que nós aprendemos com a lição do deserto? É que no deserto nós aprendemos a depender de Deus, a confiar em Deus. E o povo, depois que eles passaram aqui a primeira prova, a Bíblia diz que o povo confiou no Senhor. O povo confiou no Senhor e em Moisés, o servo do Senhor. No capítulo de número 15, todos nós conhecemos a história de Miriam, a irmã de Moisés, a profetisa. A Bíblia diz que esta mulher, naquele ato de alegria, de felicidade, pelo grande livramento que eles tinham recebido do Senhor, pegou o seu tamborim e saiu batendo, e saiu cantando e louvando, e as mulheres seguiam e cantavam juntamente com ela, adorando ao Senhor. Amados irmãos, imagina a festa que aquele povo estava recebendo ali, estava passando, mas eles estavam no deserto. E a Bíblia diz, amados irmãos, no capítulo 15, no versículo 22, depois fez Moisés partir os israelitas pelo Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Irmão, no deserto não tem água. Que triste. O povo caminharam 3 dias. O povo estava ali no deserto, amados irmãos. Enquanto estava na beirada do mar, estava festejando. Mas depois que eles entraram para o deserto, eles caminharam 3 dias e não acharam água. Porque no deserto não tem água. No deserto, amados irmãos, só tem areia. Não tem recurso. No deserto não tem comida. No deserto este povo tinha que depender inteiramente do Senhor nosso Deus. E quando Deus nos leva no deserto, para nós aprendermos a lição do deserto, é para nós dependermos inteiramente do Senhor. Nós dependermos e confiarmos inteiramente no Deus que tudo pode, que tudo faz. E a Bíblia diz aqui no versículo 23, então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. E por isso o lugar é chamado Mara. E o povo murmurou. O povo murmurou. Por que este povo, amados irmãos, morreram no deserto? Sabe por quê? Porque esse povo não aprendeu a depender e a confiar e adorar a Deus inteiramente. O povo agora chega em Mara. Ah, tem água? Tem. Mas não pode beber porque é águas amargas. E agora a Bíblia diz que o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doce. Ali Deus lhe deu estatuto e uma ordenança, e ali os provou. Deserto, amados irmãos, é lugar de prova. E quando Deus nos leva para o deserto, é para nós sairmos do outro lado aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. E este lugar, amados irmãos, chamado Mara, a primeira prova que os homens passaram, eles falharam. Eles murmuraram contra Deus, contra Moisés. Moisés clamou ao Senhor, Deus falou assim: está vendo aquela árvore ali, Moisés? Sim, Senhor, estou vendo. Corta ela e joga nas águas. Amados irmãos, eu nunca vi isso. Uma árvore sarar água, mas não era árvore, era a obediência de Moisés à voz do Senhor. O Deus que opera milagres no deserto. O Deus que sara, amados irmãos, no deserto. O Deus que transforma no deserto é o nosso Deus. E a Bíblia diz que Moisés obedece à voz do Senhor. Quando Moisés joga aquela árvore, aquele galho dentro daquela água amarga, as águas são saradas, as águas se tornam doce. E ali, amados irmãos, o povo vê o milagre que Deus operou. Porque nós servimos um Deus que opera milagre, amados irmãos, pode ser aonde for. E nós temos que aprender a depender inteiramente dele. E a Bíblia agora diz que eles então chegaram, eles partiram de novo. Eles viajando chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. Novamente, capítulo 16.
partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera estivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão a fartar, tu nos trouxeste a este deserto para matar de fome a toda esta multidão. Deus não levou o povo para matar no deserto, irmãos. Este povo agora que era um povo murmurento, um povo que tudo tinha motivo para reclamar. Amados irmãos, deserto é lugar de glorificar, não é lugar de reclamar. Não importa a situação, não importa a circunstância que nós estivermos passando, nós fomos chamados para ser verdadeiros adoradores. Nós fomos chamados e escolhidos para sermos adoradores, louvar e adorar ao Senhor, indiferente da situação, da circunstância que nós estivermos passando. Este povo agora chegaram, amados irmãos, já tinha 1 mês e pouco caminhando, fora ali já libertos das garras de Satanás. Era um povo que não tinha mais jugo. Era um povo, amados irmãos, que não estava ali sendo açoitado como escravo. Agora, amados irmãos, eles começam a reclamar de Moisés, começam a murmurar contra Moisés e Arão, e começam a lembrar: olha, nós estamos com saudade das panelas de carne, quando nós estávamos assentados. Interessante que eles não estavam nem comendo a carne era para os egípcios. Eles só sentavam do lado das panelas, e com certeza eles tinham muito desejo de comer, mas não podia comer, porque a carne não era para escravo, a carne era para os senhores. Eles tinham saudade da lembrança da carne, que eles sentiam o cheiro, mas eles não podiam comer. O pão sim, eles podiam comer, porque aqui nós vemos aqui, eles dizendo: estamos com saudade de quando estávamos junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. A carne mesmo eles não podiam comer, porque era escravo. Escravo come o resto, não come o melhor. Quem come o melhor é o Senhor dos escravos. E este povo era escravo. Este povo estava debaixo do jugo. Era um povo que estava preso por Satanás, por Faraó. E agora este povo está liberto, amados irmãos, e reclamando da vida. Infelizmente tem muitas pessoas que no deserto começam a reclamar: ô vida, ô azar, por que está tudo errado? Eu faço tudo certinho, eu vou para a igreja, eu sou fiel, eu faço isso, eu faço aquilo. Amados irmãos, muitas vezes Deus quer nos ensinar nas provas. Muitas vezes nós passamos pelos desertos para aprendermos a lição. E este povo aqui, o povo de Israel, este povo que saiu para receber a terra prometida, a Bíblia diz que a viagem era uma viagem perto, era viagem de 40 dias a pé. Este povo andou 40 anos, por quê? Porque era um povo que reclamava, era um povo que estava murmurando, sempre dando trabalho e murmurando, reclamando. A mistura daquele povo que se infiltrou no meio, com certeza, amados irmãos, surtiu efeito na vida deles ali no deserto. A Bíblia diz que aquele povo nenhum entrou ali na terra prometida, somente 2 homens de fé, que se chamavam Josué e Caleb. Somente estes 2 homens entraram e receberam a terra prometida, mas foi depois de 40 anos de deserto, 40 anos de prova. E agora nós vemos o povo reclamando: ah, que saudade de quando nós sentimos o cheiro da carne dos egípcios. Ah, que saudade quando nós comíamos o pão a fartar. Mas eles não estavam se lembrando de quando eles recebiam a chicotada. Eles não estavam se lembrando de quando eles eram escravos do diabo. Amados irmãos, muitas vezes nós precisamos de lembrar de onde Deus nos tirou, o que Ele fez na nossa vida, da vida que nós vivíamos e o que nós somos hoje.
Nós não podemos esquecer do milagre que Deus operou na nossa vida. E a Bíblia diz agora, amados irmãos, que este povo começa a murmurar no deserto, começa a reclamar. Deus, amados irmãos, entristeceu tanto com este povo que Deus falou para Moisés: Moisés, eu vou fazer só de você, Moisés, uma grande nação. Eu vou destruir o povo tudo. Sabe por que Deus não destruiu? Porque Moisés se pôs a interceder. Disse: não, Senhor, tem misericórdia, não faça assim. Porque Deus não suporta quando a pessoa começa a murmurar, reclamar da vida. A alegria do Senhor, amados irmãos, é quando o crente pode estar doendo, pode estar no deserto, mas está adorando. Pode passar pela prova, mas passa do outro lado cantando o hino da vitória. Deserto. O que mais nós podemos aprender no deserto? Olha para o irmão, fala para ele: você pode crescer no deserto. Que é isso, pastor? Eu posso crescer no deserto? É. Você também pode se fortalecer no deserto. Vamos abrir comigo o livro de Lucas, capítulo 1. Livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 1, no versículo de número 80. Versículo 80 do capítulo 1. Está falando aqui de João Batista, a voz que clamava no deserto, que proclamava o caminho do Senhor, o precursor de Jesus Cristo, primo de Jesus Cristo, primo do nosso Senhor. Agora, amados irmãos, este menino nasceu por um milagre, uma poderosa mão de Deus, a intervenção de Deus na vida dele. Esse menino nasce. E o interessante é que a Bíblia diz aqui no versículo 80: e o menino crescia e fortalecia. Mas aonde ele morava, irmãos? Aonde ele estava que ele crescia e fortalecia? E viveu nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Então, deserto, amados irmãos, a segunda lição que nós podemos aprender com o deserto é que no deserto eu posso crescer, é lugar de crescimento. Eu costumo dizer que o crente, ele é como a clara do ovo, que quanto mais bate no prato, quanto mais pancada você dá na clara, mais consistência ela pega. Ao ponto, amados irmãos, depois de algum tempo batido, você pode virar o prato de cabeça para baixo, que ela permanece, tamanha era com a consistência da clara. Assim eu também comparo a vida do crente. Quanto mais prova, amados irmãos, que às vezes nós passamos nesta vida, mais fortalecimento, mais deserto que nós passamos, mais força nós vamos adquirir para vencer as lutas do dia a dia. Mais crescimento nós vamos obter. E a Bíblia diz que João Batista crescia e se fortalecia nos desertos da vida. Voz do que clama no deserto. Diz o profeta Isaías a respeito de João Batista: preparai o caminho do Senhor. E o que ele veio para fazer? Ele veio como precursor, preparando. E a Bíblia diz que como homens nessa terra, profetas nessa terra, não teve ninguém maior do que João Batista. O próprio Jesus, o próprio nosso Senhor disse a respeito de João Batista. E aonde ele foi, amados irmãos? Aonde ele cresceu? Que faculdade que ele frequentou? A faculdade do deserto, da solidão muitas vezes, da dependência de Deus, da entrega, da confiança somente no Senhor, nosso Deus. E este homem, amados irmãos, terminou a carreira, decapitado. Terminou a carreira, mas não negando a sua fé, e recebendo a sua coroa de glória. Homem de coragem, homem que encarava, amados irmãos, aqueles religiosos daquela época dizendo: raça de víboras. Chamando aquele povo, amados irmãos, de uma raça de víboras. Chamando aquele povo ao arrependimento. E aonde foi a faculdade dele? No deserto. Deserto ensina muita coisa. Deserto nos fortalece. Deserto também nos dá crescimento.
Eu não sei que estágio você está aqui hoje. Se você está aqui entrando no deserto, se você está no meio do deserto, se você está saindo do deserto, ou se você já saiu do deserto. As lições que o deserto nos ensina. A Bíblia diz no capítulo de número 4 de Evangelho de Mateus. No capítulo de número 4. Jesus também passou no deserto, irmãos. E se ele passou no deserto, e ele venceu no deserto, você também pode passar no deserto. E pode também ser mais do que vencedor também no deserto. A Bíblia diz no versículo 1 do capítulo 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito aonde, irmãos? Uma coisa é ser levado. Deus havia levado o povo de Israel ao deserto. Presta atenção. Novamente nós vemos aqui que Jesus foi levado ao deserto. Pelo Espírito, Jesus foi guiado ao deserto. Uma coisa é ser guiado por Deus ao deserto. O salmista Davi, ele diz no Salmo 23, que ainda que eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor está guiando. O Senhor está no controle do barco. O Senhor está no controle das nossas vidas, amados. Deus não vai nos levar no deserto para morrer. Deus não vai nos levar no deserto para nos reprovar. O povo, infelizmente, de Israel foi reprovado, sabe por quê? Pela dureza de coração. Porque era um povo de dura cerviz. Era um povo que reclamava, um povo que murmurava. Mas Deus nunca vai levar um servo dele no deserto para matar no deserto. A Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Deserto também é lugar de prova. Deserto também, amados irmãos, nós encaramos. No deserto, durante o dia, o sol é quase 70 graus. Durante a noite, a temperatura cai abaixo de zero. Durante o dia, amados irmãos, é um calor demasiado. Durante a noite é um frio também demasiado. Eu me lembro quantas vezes eu viajava no Brasil. O calor lá é 40 graus. Quando muito 42. Eu me lembro que quantas vezes eu viajando, eu via o asfalto como que tremer. É como que se visse o asfalto estava tremendo, mas não era. Era por causa do calor, era tamanho. E aquilo ali, amados irmãos, o calor dava aquela, como que uma miragem. É por isso que quantos filmes nós vemos de pessoas andando no deserto que ela passa a ter miragem. Porque o sol muito forte na cabeça traz visões para a pessoa começa a ter visões, alucinações. Nós chamamos de miragem, a pessoa começa a ver água, a pessoa começa ali a ver uma sombra, e na verdade não tem água, não tem sombra, só tem deserto, só tem areia. E a Bíblia agora diz que no deserto, o Senhor foi guiado para o deserto. Mas ele não foi no deserto de qualquer jeito. Se nós lermos lá no capítulo 4 de Lucas, no primeiro versículo, a Bíblia diz que Jesus, ele foi guiado ao deserto, mas ele estava cheio do Espírito Santo, ele estava cheio da graça do nosso Deus. Lucas no capítulo 4. Versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Amados irmãos, quando Deus, ele nos prepara primeiro para atravessar o deserto. Quando nós vamos atravessar o deserto, Deus nos enche primeiro. Deus nos capacita, amados, para passar do outro lado e aprender as lições e ser aprovado por Ele. Deus, ele não vai nos levar vazio para o deserto, porque ele sabe que se nos levar vazio,
possivelmente nós vamos perecer no deserto. E a Bíblia agora diz que Jesus foi levado ao deserto, mas ele foi levado cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio da graça de Deus na sua vida. Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador chegou a ele e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Respondeu-lhe Jesus: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo, amados irmãos, sabia que Jesus tinha passado 40 dias e 40 noites. Estudiosos querem, amados, e começa a estudar e a meditar e começa a dizer: não, ele passou somente de comida, porque é impossível o homem ficar 40 dias sem beber. Ele vai ali se desgastar, ele vai morrer. Amados irmãos, mas nós temos que entender que quando Deus nos leva, o povo ali passou 40 anos no deserto, e a Bíblia diz que não faltou comida para aquele povo, não faltou água, não faltou carne. Deus ali proveu para aquele povo. A roupa deles não se envelheceram, o sapato dos seus pés também não se envelheceram. Pessoas que saíram, amados irmãos, adolescentes, o pé cresce, não tinha lugar para comprar sapato. Lá no deserto, Deus faz um milagre, o sapato também cresce junto com o pé, porque para Deus nada é impossível. Deus ali, amados irmãos, sustentou aquele povo 40 anos ali no deserto. 40 anos ali provando para aquele povo que Ele é Deus que sustenta o seu povo no deserto. E agora a Bíblia diz que o diabo chegou, Jesus tinha passado 40 dias. O diabo chegou e começou: manda, você está com fome? Com certeza estava, irmãos. Depois de 40 dias de jejuar, com certeza estava com fome. E agora o tentador chega e fala assim: olha, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, ele tinha poder para fazer isso, e tem poder. Ele podia dizer mesmo para aquelas pedras se transformar em pães, e aquelas pedras iam obedecer. Mas se ele tivesse feito isso, o diabo estaria enganando muitos aí, tá vendo? Eu disse para Jesus e ele obedeceu a minha voz. O que Jesus fez? Jesus pegou a palavra. Para vencer a tentação no deserto, irmãos, nós precisamos estar cheios da palavra. No deserto, o crente precisa estar cheio da Bíblia, estar cheio da palavra de Deus. É por isso que nós precisamos conhecer a Bíblia, nos alimentar da palavra de Deus. Porque Jesus usou a palavra. O diabo disse: se tu és o Filho de Deus, mande que se transformem em pães essas pedras. Jesus usou a palavra para repreender o diabo. Mas também está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Jesus estava usando Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Aonde Deus disse para o povo de Israel que ele tinha levado o povo lá para o deserto, sabe para quê? Para que o povo aprendesse a se humilhar na presença do Senhor, para que o povo aprendesse a ser humilde na presença do Senhor. Sabe por que que Deus muitas vezes vai levar crentes para o deserto? Para quebrar a nossa vida. Porque senão nós vamos nos tornar pessoas orgulhosas, que acham que é melhor do que as outras, e nós não somos, irmãos. A cabeça dói do mesmo jeito do que o outro. O dente também dói. Nós não somos melhores do que ninguém. E muitas vezes Deus vai nos levar para o deserto, para nos quebrar no deserto, para nós entendermos que nós não somos nada. No deserto, amados irmãos, pode chorar, pode gemer, que ninguém vai escutar, somente Deus vai escutar o nosso gemido. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito. O diabo conhece Bíblia. Aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropecem em alguma pedra. O diabo usou o capítulo 91 de Salmo, no versículo 11 e 12. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito:
Não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. O diabo conhece a palavra, amados. A única coisa que não tem para ele é arrependimento, salvação. Mas ele conhece muito mais do que nós. Muito mais do que todos nós, crentes. O diabo usou a Bíblia, capítulo 91 de Salmos. E Jesus rebateu com a palavra, mas também está escrito. Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrados me adorares. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só a ele servirá. Então o diabo deixou e chegaram os anjos e o serviram. Amados irmãos, no deserto Deus prepara uma mesa. Deus prepara um banquete no deserto para o servo fiel. A Bíblia diz que Satanás se foi, mas os anjos vieram e serviram aonde? No deserto. Os anjos de Deus chegaram e serviram a Jesus no deserto. No deserto, amados irmãos, Deus também prepara uma mesa. Se você estiver no deserto ou vai passar pelo deserto, preocupa não que no deserto tem uma mesa de Deus preparada para mim e para você. O Deus que nos leva para o deserto. O problema de muitos, amados, é quando o homem vai para o deserto por conta própria. Você se lembra de Elias, irmãos? Todo mundo aqui se lembra. O profeta de fogo, é esse mesmo. É aquele que encarou Acabe, aquele que diz para Acabe, Acabe era o rei. E ele disse para Acabe: você que é o perturbador de Israel. E eu imagino que ele deve ter apontado o dedo de profeta na cara de Acabe e dizendo: Acabe, é você que é o perturbador de Israel. É aquele mesmo que encarou o rei e disse: olha, não vai chover senão segundo a minha palavra. E a Bíblia diz que não choveu por 3 anos e 6 meses. O profeta de fogo é aquele que subiu no monte, e que orou e Deus derramou fogo. É esse mesmo. Mas a Bíblia diz no capítulo 19, que ele recebeu uma notícia de uma mulher chamada Jezabel. E essa mulher disse que ia matar ele. Essa mulher disse que ia acabar com a vida dele. E esse mesmo homem, amados, que depois de ter feito tudo isso que eu mencionei, capítulo 17, capítulo 18, ali de 1 Reis, a Bíblia diz que ele recebe agora um aviso desta mulher dizendo: olha, eu vou acabar com a sua vida. Eu vou te matar até amanhã. E este homem agora, amados irmãos, este profeta, ele não consultou ao Senhor, ele não buscou a Deus. No capítulo 19, leia aí depois. Leia o capítulo 17, 18, 19, 20, 21. Leia todo o livro. A Bíblia diz que este homem não consultou o Senhor. E ele agora deixa o seu companheiro, deixa ali o seu servo. E agora foge para o deserto. E lá no deserto, o que este homem agora pede, amados? Ele pede a morte. Sabe por que ele pediu a morte? Porque ele não foi levado para o deserto. Ele foi para o deserto por conta própria. E infelizmente isso acontece muito com pessoas. Por que está passando pela prova, irmão? Muitas vezes não é porque Deus está nos levando para o deserto para nos provar. Muitas vezes é porque nós mesmo, pelas nossas próprias decisões, tomamos a decisão de pegar o caminho do deserto. Aí lá no deserto quer morrer. Lá no deserto quer que Deus tire a vida. Lá no deserto quer que Deus acaba com tudo. Chegou no deserto, este homem agora deita, dorme. Ora, Deus fala: Senhor, acaba com a minha vida, eu não sou melhor do que os meus pais. Acaba com tudo. E a Bíblia diz que Deus ali ainda tocou naquele homem, teve misericórdia. Mandou um anjo. Lá no deserto, olha, um anjo servindo o profeta no deserto. O anjo chegou, cozinhou um pão, preparou ali uma botija de água. Elias acorda.
Está ali um pãozinho fresquinho, está ali uma botija de água, ele come, bebe, dorme de novo. Novamente Deus fala para o anjo vai lá, ele está precisando de mais comida. Deserto é lugar que não tem comida, leva mais um pãozinho para o profeta. Deus, pela sua misericórdia, ainda teve misericórdia dele. O anjo tocou novamente, ele comeu, renovou as suas forças. E com a força daquela segunda comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. E mesmo assim ainda entra para dentro da caverna. A caverna não é lugar de profeta, amados. A não ser que Deus manda esconder. Mas Deus não tinha mandado. Chega na caverna, novamente Elias pede a morte. Senhor, só eu fiquei. Quando o homem entra para o deserto por conta própria, ele começa a reclamar. Ele começa, muitas vezes, amados irmãos, a reclamar da vida e da sorte, de tudo e de todos. Senhor, mataram os profetas, só eu fiquei. Deus disse, para com isso, Elias. Para com isso. Senhor, Jezabel mandou acabar com tudo, matou todos os profetas. Deus falou para ele, não, rapaz. Não acabou os profetas, não. Eu tenho reservado 7.000 profetas que ainda não se dobrou. O remanescente está guardado, Elias. Não preocupa não que o ministério profético não acabou não. Aí que ele foi entender que Deus ainda tinha um propósito na vida dele. Deus ainda usou aquele homem, amados. Ele saiu do deserto pela misericórdia do Senhor. Deus ainda guardou a vida dele. Mas lá no deserto, muitas pessoas dizem que Elias teve a síndrome de depressão. O sintoma de depressão, e teve mesmo. Porque depressão, a pessoa deseja a morte. E você sabia que tem muitos crentes que estão com síndrome de depressão também? Sabe por quê? Que tem essa síndrome, esse mal. A pessoa quer a morte. Prefiro morrer. Sabe por quê? Porque está fora do centro da vontade de Deus. Está fora do centro da vontade de Deus. Toda vez que o homem estiver com desejo de morrer, é porque está fora do centro da vontade de Deus. Não é a vontade do Senhor. Tem que voltar de novo para o centro da vontade de Deus. Depois que Elias voltou para o centro da vontade de Deus, parou o problema. Acabou. Você não vê ele mais reclamando, você não vê mais Elias murmurando, você não vê mais Elias dizendo que acabou os profetas, você não vê mais nada. Ele terminou a sua carreira, terminou o seu ministério. No deserto Deus fala. Deus nos leva no deserto para falar no nosso coração. Lá no livro de Oséias, no capítulo de número 2. Capítulo de número 2, versículo 14. Portanto eu o atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Deus muitas vezes vai nos levar no deserto, sabe para quê? Para nós aprendermos a ouvir a voz dele. Deus permite que nós passamos pelo deserto, sabe para quê? Para os nossos ouvidos estar somente para ouvir a voz de Deus. Porque quando nós estamos no meio da multidão, amados, nós não conseguimos distinguir a voz de quem é quem. Mas quando nós estamos no deserto, o passarinho pode piar longe, que você consegue ouvir a voz do passarinho, sabe por quê? Porque ali no deserto não tem barulho. Deus vai nos levar às vezes no deserto, sabe para quê? Para nos mostrar, para falar conosco, para mostrar a sua glória e o seu poder. O Deus que nos ensina no deserto. A Bíblia diz de um homem, esse homem chamado Jó. No capítulo 1, a Bíblia diz que este homem era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. O diabo agora chega para acusar, porque o trabalho dele é acusar, ele é o acusador. Ele chega perante o Senhor e diz, Deus pergunta, tu viste meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal.
O diabo acusador disse, mas também, do jeito que você tem feito com ele, você tem cercado ele de bens de todos os lados. Tem abençoado. E este homem, amados irmãos, ele passou no maior deserto que eu creio que de nós ninguém nunca passou num deserto como foi o de Jó. A Bíblia diz que este homem era rico. Este homem possuía camelos, possuía jumentos, possuía bois, possuía bastante coisas, tinha 7 filhos, 3 filhas, mulheres, e este homem tinha muitas fazendas, muitas riquezas. Este homem era um milionário da sua época, ele era o mais rico da sua nação, e a Bíblia diz que num dia, pela permissão de Deus, ele perdeu tudo. Ele perdeu os filhos, ele perdeu a sua riqueza, os bois, ele perdeu tudo. E o interessante, amados irmãos, que a Bíblia diz, olha como que o diabo, ele sabe aonde tocar. A Bíblia diz que Jó, ele sacrificava por causa dos seus filhos. Ele fazia sacrifício contínuo pelos filhos ao Senhor. E o diabo, amados irmãos, sabia que Jó amava tanto os seus filhos, e Jó era um homem que sacrificava ao Senhor. O diabo tocou nos filhos e tocou na criação. Agora não tinha mais como sacrificar, e não tinha mais os filhos para sacrificar por eles. O diabo, a intenção do diabo era matar, roubar e destruir, sempre foi. Ou seja, o que o diabo queria? Eu vou tocar na criação que Jó não vai adorar, não vai sacrificar ao Senhor, não vai ter mais culto. E eu vou tocar nos filhos, porque, amados, quem aqui é pai sabe. O bem maior que nós temos nessa terra não é tesouro, não é riquezas, não é bens. É os nossos filhos. Você troca tudo pelo seu filho. Você tem coragem de dar tudo para ter seu filho. Você tem coragem, a capacidade, o amor é tão grande que se um filho precisar de um coração, você é o primeiro a abrir o seu, fala, tamo meu. Tira a minha vida, mas deixa o meu filho vivo. E agora o diabo, amados irmãos, tocou naquilo que Jó mais amava. Mas nós aprendemos aqui, amados, que nós não podemos servir a Deus pelo que nós temos. Nós temos que servir a Deus e adorar a Deus pelo que Ele é. Jó perdeu tudo, mas ele não perdeu a sua adoração a Deus. Jó perdeu as suas riquezas, os seus bens, perdeu tudo. Jó agora entra no deserto da vida. E muitas vezes, amados irmãos, nós somos empurrados a este deserto. Deserto, quando fala deserto, não quer dizer literalmente a travessia por um deserto onde tem areias, dunas. Não. Problemas da vida. Jó agora perde tudo. E a Bíblia diz que este homem rasga as suas vestes. Prostra no chão e diz o maior discurso que nós já ouvimos. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Assim foi a entrada de Jó no deserto, louvando e adorando. A segunda prova do deserto, Jó é tocado na sua saúde. A Bíblia diz que ele pegou uma chaga em Jó, da cabeça ao pé. E ele pega agora um pedaço de caco, um pedaço de telha, um pedaço de algo no chão e começa a coçar com aquilo. Começa a se esfregar. E no capítulo de número 2 de Jó, a sua mulher olha para a miséria de Jó, aquele homem que era tão rico, tinha tantos bens, agora se coçando, assentado nas cinzas, na vergonha, no opróbrio. A mulher olha para ele e fala para ele, homem, como que você conserva a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre? E aquele homem olha para aquela mulher e diz, como fala uma louca, assim fala tu. Se nós recebemos o bem com alegria, por que nós não vamos receber também o mal, a prova? Deus está no controle.
Lá no meio do livro de Jó, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. E a Bíblia agora diz que no final da sua prova, capítulo 42, depois lê o livro de Jó, no capítulo de número 42, aquele homem diz o maior discurso. Depois que ele passou o deserto, ele diz: antes eu ouvia falar, eu conhecia a ti só de ouvir falar, mas agora é de contigo andar. No deserto, amados, nós aprendemos a conhecer ao Senhor. No deserto nós aprendemos a depender do Senhor. No deserto, amados irmãos, nós aprendemos a conhecer quem nós somos. E sabe o que é que nós somos, irmãos? Nada. Nada vezes nada. Quem é tudo é o Senhor nas nossas vidas. E é somente no deserto que nós vamos aprender isso. Porque enquanto nós não passamos pela lição do deserto, nós ainda continuamos a achar que nós somos alguma coisa. Tem pessoas que pensam que, sem eu na igreja não vai ter culto. Não, amados, o culto vai continuar, porque não pode faltar é a presença do Senhor. Se eu não estiver aqui, outro vai estar, e o culto vai continuar, e nós vamos continuar adorando ao Senhor, e o Senhor vai ser glorificado. No deserto nós vamos reconhecer que nós não somos nada. Quem é tudo é Deus. No deserto nós vamos aprender que nós precisamos ser humildes na presença do Senhor. E Deus levou o povo no deserto, amados irmãos. Uma coisa interessante que eu estava orando e pedindo ao Senhor: Senhor, fala mais, o que o povo aprendeu no deserto? Sabe o que o povo aprendeu no deserto? Naqueles 40 anos, a ter comunhão um com o outro. Você se lembra de ter ouvido essa frase? E o povo se ajuntou como um só homem. Foi através da lição do deserto, porque no deserto o povo estava junto. No deserto o povo um dependia do outro. No deserto o povo estava unido. Quando nós passamos pela prova do deserto, nós vamos entender que nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Ó, quão bom ou quão suave é que os irmãos vivam em união. Quais as lições, pastor, que nós podemos aprender no deserto? A primeira, ser guiado por Deus. A segunda, depender de Deus. A terceira, humilhar perante Deus. A quarta, ser disciplinado por Deus. A quinta, purificado por Deus, limpado no deserto, limpa nossas vidas. O sexto, aprender a ter comunhão com o irmão. O sétimo, fortalecer a fé. Fortalecimento, crescimento na fé. O oitavo, crescimento espiritual. E o nono, aprender a amar a Deus. São as lições que Deus ministrou no meu coração, que nós precisamos aprender no deserto. Aprender a amar a Deus, a confiar no Senhor, a amar a Ele de todo o nosso coração. Porque quando Ele nos leva para o deserto, quando nós passamos pela prova do deserto, é para nos purificar, é para nós crescermos, é para nós nos fortalecermos, é para nós aprendermos a amar o irmão, a ter comunhão com o irmão, a estar junto com o irmão. Para que no momento de dificuldade, amados irmãos, nós fazermos como o povo de Israel fez em muitas ocasiões. E o povo se uniram como um só homem. Valeu a pena? Pergunta Jó. Se nós tivéssemos, amados irmãos, uma entrevista com Jó, você perguntaria para ele: Jó, valeu a pena passar pelo deserto, Jó? Valeu a pena passar por aquela prova? Eu tenho certeza absoluta que Jó falaria para você: meu filho, com certeza vale a pena. Porque antes eu conhecia a Deus só de ouvir falar, depois eu foi experiência com Deus. Eu conheci a Deus com Ele andar. Deus mudou a sorte de Jó. O cativeiro de Jó foi virado, amados. E aquele homem possuiu tudo em dobro. A sua riqueza dobrou. Tudo ele possui em dobro depois que ele passou pelo deserto. Perguntasse a Davi:
Davi, valeu a pena quando você fugiu de Saul e foi esconder lá no deserto, lá na caverna de Adulão? Valeu a pena, Davi? Davi com certeza falaria, valeu a pena. Sabe por quê? Porque lá eu tive experiência com Deus. Foi lá que eu escrevi muitos salmos. Foi lá que eu compus muitos hinos, cânticos de adoração ao Senhor. Foi naquele deserto. Valeu a pena. Quantos homens, amados irmãos, que passaram para o deserto, pergunta a eles, valeu a pena? Eles vão dizer, valeu. Irmãos, vale a pena passar pelo deserto quando Deus está guiando as nossas vidas. É porque nós vamos adquirir experiência com Deus. Foi no deserto que Deus operou milagres. Foi no deserto que Deus derramou ali as cordonizes. Que Deus enviou aquelas cordonizes para o povo comer. Foi no deserto que Deus ali enviou maná. Foi no deserto ali, amados irmãos, que Deus fez jorrar a água da rocha. Foi no deserto que Deus curou as águas de Mara. Foi no deserto que Deus operou o milagre, o mar vermelho abriu. Foi no deserto. Foi a travessia, a passagem. Quantos milagres Deus operou no deserto? E quando você também e eu estivermos no deserto, Deus vai fazer milagres na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé? Mas nós precisamos aprender a sermos guiados por Deus. A sermos de Deus. Porque quando nós somos filhos de Deus, nós entregamos a nossa vida para Deus. Ele passa a ter o controle absoluto da nossa vida. E quando nós passarmos pelas águas do mar da vida, quando nós passarmos pelas provas, pelos problemas, pelas dificuldades, sabemos que o nosso Deus está no controle. Ele não perdeu o controle. No deserto, Deus está no controle. Não importa o problema, não importa a dificuldade. Quando Deus está guiando a nossa vida, é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. Deus nunca vai nos guiar para nos matar. Deus nunca guiou o povo para matar ele no deserto. Não. Deus guiou o povo, amados. Foi para levar o povo para receber a bênção. Infelizmente, eles não receberam a bênção, porque no deserto eles murmuraram. Mas no deserto não é lugar de murmurar, amém? No deserto é lugar de nós glorificarmos ao Senhor. Glória a Deus. Irmã Carol, pega ali um hino. Começa ali a tocar para nós. Começa agora. Vamos fechar os nossos olhos, irmãos. E vamos agradecer ao nosso Deus. Tem alguém nesta noite que gostaria de entregar a sua vida para este Deus Todo-Poderoso, que tem o controle de todas as coisas, que opera milagres, que opera maravilhas? Hoje é o dia, esta é a hora. Deus quer ser Senhor da sua vida. Deus quer entrar na sua casa. Deus quer entrar na sua família. Mas para isso, amados irmãos, nós precisamos de ouvir a voz do Senhor. A Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e abrir o seu coração, Deus vai entrar. Deus entrará, Deus ceará. Deus fará diferença na sua vida. Tem alguém neste momento que está passando pela prova, está passando pelo deserto. Vamos estar orando neste momento, para que Deus esteja dando a vitória no deserto, para que Deus esteja estendendo a sua mão sobre as nossas vidas. Eu não sei qual estágio que você está passando agora. Se você já saiu do deserto, glorifica a Deus, adore a Deus, porque com certeza você hoje é mais crente. Hoje você está mais fortalecido na presença do Senhor. Se você ainda está entrando, você precisa de estar cheio para entrar no deserto e para atravessar do outro lado. Se você está lá no meio do deserto, você precisa de alimento, se fortalecer para poder vencer mais um dia de guerra, mais um dia de guerra, de batalha. Eu não sei qual estágio você está nesta noite. Todas as vezes
vezes que eu ministro sobre deserto, eu sei que Deus tem algo para realizar nas nossas vidas. Eu me lembro de um tempo atrás, uma irmã, ela estava na oração e ela disse: eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. E eu me lembro do meu coração, Deus bradou lá dentro e disse: vai passar pelo deserto. Estava cheia para passar pelo deserto. E passou. E passou pelo deserto. Mas o interessante, irmãos, que o deserto que ela passou, ela permaneceu firme no Senhor e Deus deu a vitória. Ela passou pelo deserto do câncer, mas ela não abandonou o Senhor. E ela saiu do outro lado cantando o hino da vitória. Eu nunca esqueci disso. Deus, Ele não nos leva para matar no deserto. E hoje o Senhor está convidando. Vem buscar no Senhor força. Vem buscar no Senhor fortaleza. Vem se abrigar debaixo da sombra do esconderijo do Altíssimo. Debaixo da sombra do Onipotente. Deus está chamando nesta noite. Seja qual for o teu deserto, Evangelista Piazza, vem estar orando. Tem alguém nesta noite que precisa abrir o coração e convidar Jesus para entrar e ser Senhor da sua vida? Hoje o Senhor te chama. Hoje o Senhor está batendo. Quem é? Ele está respondendo: sou eu, Jesus. O que o Senhor quer? Eu quero fazer a diferença na sua vida. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir, você tem que abrir o coração para mim entrar. Senhor, mas é só isso? É só isso, porque eu já paguei um alto preço pela sua vida. E agora a escolha não é minha, a escolha é sua. A escolha é sua. É vida eterna ou morte eterna. A escolha é sua. Senhor, mas eu não estou preparado. Eu não estou chamando gente preparada. Porque a palavra de Deus me ensina que Deus é quem prepara. Hoje o Senhor te chama. Hoje o Senhor te convida. Já convidou Jesus? Para ele entrar no seu coração? Michel, você já convidou Jesus para entrar no seu coração? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Como é bom a gente ver os nossos filhos na presença do Senhor. Hoje o Senhor te chama. Ele quer entrar no seu coração. Quer convidar Jesus? Glória a Deus! Aleluias. Aleluia, Deus! Johnny, é simples, porque Jesus já pagou tudo. Eu gostaria que somente você repetisse uma oração comigo. Feche os teus olhos. Diga comigo: Senhor Jesus, neste momento eu me arrependo de todos os meus pecados e reconheço que eu necessito de um Salvador. E eu reconheço o Senhor nesta noite como o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Toma conta da minha vida, dos meus pensamentos, de tudo que eu sou e de tudo que eu tenho. Eu entrego a Ti para os Teus cuidados, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que nesta noite há uma festa no céu.
Alegria diante dos anjos do Senhor. Você escutou nesta noite o grito do Everaldo aqui, a alegria dele. Os anjos do Senhor lá no céu, imagina, amados. Os anjos estão saltando, se alegrando, pulando na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque é uma alma que estava indo para o inferno e hoje, amados irmãos, foi salva no Senhor. Oh, Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és grande, Tu és poderoso. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Tu és digno. Tem mais alguém nesta noite que gostaria de receber oração para passar o deserto, para se fortalecer no deserto? Venha nesta noite para frente, para nós estarmos orando e ministrando sobre a sua vida. No deserto você não vai morrer. Olha para o irmão que está do seu lado e profetiza sobre a vida dele. No deserto você não vai morrer. No deserto não é para lugar de morte para você. Evangelista Piazza, esteja orando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado é o nome de Cristo. E mais uma vez nos concedeu essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Aleluia. Amado irmão, a Bíblia diz, presta atenção, que quando Deus tirou o povo do Egito, aquele povo, exatamente quando eles saíram do Egito, eles entraram no deserto, como o pastor pregou aqui essa noite. Quando eu e você também saímos do Egito, nós também entramos no deserto. Mas é interessante, eu olhando na palavra do Senhor, depois que eles passaram o Mar Vermelho, sabe o que aconteceu? Sabe o que tinha pela frente? Um outro deserto. O deserto de Sul. Depois que eles passaram o deserto de Sul, onde as águas ficaram doces, sabe o que tinha pela frente? Outro deserto. O deserto de Sim. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Não fique triste. Se você está entrando no deserto, se você está no meio do deserto, se você está saindo do deserto, a minha vida e a sua vida aqui nessa terra será assim. Eu e você entrando no deserto, no meio do deserto, saindo do deserto, glorificando a Deus pela vitória, até eu e você chegarmos aonde Deus quer, até eu e você chegarmos na terra que Deus tem guardado para mim e para você. Sabe por quê? Presta atenção. Sabe por quê que José não morreu dentro daquela cisterna, dentro daquele deserto ali? Porque Deus não queria que José morresse naquele deserto. Sabe por que José não morreu no deserto às mãos dos midianitas? Porque Deus não quis que José morresse naquele deserto. Sabe por que José não morreu dentro do deserto da casa de Potifar? Porque não era plano de Deus tirar José da casa do pai dele para que ele morresse no deserto. Mas era plano de Deus tirar José da onde ele estava para levar para o palácio. Para levar para o palácio. Para quê? Para morar com o rei. Para morar com o rei. Meu amado, Deus nos está colocando no deserto. Eu e você vamos aprender nesse dia a dia. Esse dia a dia meu e seu, nós estamos caminhando. E vira e mexe, acontece algo na minha vida e na sua vida que nos entristece, que nos magoa. E muitas das vezes passa coisas pela nossa cabeça, dá vontade de parar. Mas Deus quer que eu e você continuamos andando no deserto. Sabe por quê? Porque Ele é o guia. Porque Ele é o guia. E se Deus é o guia, nós não iremos errar o alvo.
você vencermos esse deserto. A minha comunhão, o meu conhecimento, a nossa intimidade que nós temos com Deus. Vamos orar e agradecer o Senhor. Deus nos trouxe aqui mais uma vez essa noite para nos fortalecer e nós venhamos vencer mais essas caminhadas que nós temos durante o nosso dia a dia. Quando a coisa apertar, quando o sol esquentar, não pense que lá era melhor, como fizeram o povo. Pensa que Deus está na frente, que Deus tem o melhor do que você tinha. Santo e querido Pai, Deus, no nome de Jesus, nós queremos glorificar e exaltar o Teu nome, agradecer o Senhor, ó Pai, mais uma vez, por ter estado aqui na Tua casa, onde ouvimos a Tua palavra, que foi alimento, ó Pai, para a nossa alma. Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida do irmão aqui, ó Pai, que aceitou o Senhor essa noite como Senhor e único e Salvador. Senhor, vai ministrando no coração dele, ó Pai, vai enchendo o coração dele, ó Deus Pai Todo-Poderoso, para que ele possa entender o propósito que Tu tens na vida dele, ó Pai, que nós sabemos que é coisa grande, ó Deus, que é coisa grande e maravilhosa que Tu quer executar através dessa vida. Toma guarda, proteja os passos, ó Deus, que ele possa ter mais e mais intimidade com o Senhor e mais contato com a Tua palavra, no nome de Cristo Jesus. E nós, a Tua igreja aqui, Pai, nós queremos fortalecimento do Senhor, ó Pai, para vencermos as batalhas diárias que vêm contra a nossa vida. Deus, em nome de Jesus, sabemos que nos nossos caminhos, ó Pai, irão acontecer coisas para fazer com que nós venhamos desanimar, ó Pai, de não andar na Tua presença, de não fazer a Tua vontade, ó Deus, de não receber, ó Pai, aquilo que Tu tem guardado para as nossas vidas. Senhor, em nome de Cristo, não nos deixe, ó Pai, os nossos olhos desviar de Ti, ó Pai, ó Deus, mas que os nossos olhos, o nosso coração, a nossa vida venha estar concentrada no Senhor, ó Pai, ó Deus, porque assim nós seremos fortalecidos e nós iremos passar todos esses obstáculos, todas essas dificuldades, ó Deus, e nós iremos receber a recompensa que está guardada, ó Pai, assim como diz o apóstolo Paulo, não só para ele, mas para todos os santos, que está guardada para todos os santos. Deus, em nome de Jesus, toma nossas vidas, nos guarde, Deus, ilumina a nossa mente, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, ó Deus, para que possamos ouvir a Tua voz e ver a Tua glória dia após dia nas nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Toma a vida do pastor Paulo, Pai, em nome de Cristo, que ele ministrou essa mensagem linda no nosso coração. Continua derramando a Tua graça, a Tua unção, ó Deus, a Tua sabedoria sobre o Teu servo, ó Deus, para que ele venha conduzir, ó Pai, este povo, ó Deus, nessa caminhada que nos está proposta, Pai, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Santo é o Senhor, Tu és digno, Senhor, de toda honra e de toda glória. Glória a Deus, aleluias. Amados irmãos, nós já estamos chegando no final deste culto e com certeza Deus tem mais bênção para nossas vidas nessa semana. Terça-feira, culto de doutrina, às 7h30 da noite. Amém? Na sexta-feira, ensaio do grupo de louvor. No sábado, neste sábado próximo, nós não vamos ter culto na igreja. Vai ser o dia 24, para 25. Nós vamos estar reunindo ali em casa, às 10 horas da noite, convidando a igreja, os irmãos que porventura não tiverem onde passar, do dia 24 para o dia 25. Geralmente costumamos fazer uma ceia, estar ali com a igreja. Então nós vamos estar jantando com a igreja no dia 24 à noite, às 10 horas da noite. E no domingo pela manhã, neste domingo próximo, nós não vamos ter escola bíblica dominical. Amém? Mas o culto à noite, no dia 25, vai ser normal, às 7 horas da noite. Amém? Glória a Deus. Então vamos ficar de pé.
e vamos agradecer ao Senhor. No dia 31, melhor dizendo, o último dia do ano de 2011, nós vamos passar aqui na igreja, vai ser no sábado. O culto vai começar às 10 horas da noite, amém? 10 horas da noite, que vai ser terá o início do culto. E nós vamos passar a passagem de ano aqui, cultuando ao Senhor, passar de joelho, de mão dada, orando, de acordo com que Deus nos direcionar, orando, agradecendo ao Senhor, atravessando mais um ano, mais desafios, com certeza nós vamos encarar em 2012, mas o mesmo Deus que nos ajudou neste ano, é o mesmo Deus que nos dará vitória também no próximo ano, para a honra e glória do Senhor. Então nós estaremos realizando um culto aqui também às 10 horas da noite, no sábado. No próximo sábado não, vai ser em casa. Amém? Mas no dia 31, vai ser 10 horas da noite aqui na igreja. E depois a gente vê o que nós vamos fazer aqui no culto, depois do culto. Amém, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor. Quem aqui recebe? Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos agradecer a Deus por tudo. Pai amado, Pai querido, mais uma vez te louvamos, te adoramos e te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor continuará fazendo nas nossas vidas. Pai amado, em nome de Jesus, nos leva debaixo da tua bênção, da tua proteção, guarda, nos guia, dirige os nossos passos, ó Pai, sê conosco, fortaleça a nossa fé a cada dia mais e mais, e que nós venhamos ver os milagres do Senhor nas nossas vidas e aonde nós colocarmos a planta do nosso pé, que nós venhamos contemplar as maravilhas do Senhor. Para a honra e glória do teu nome, é o que nós te oramos, te pedimos e te agradecemos. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, a direção e a unção do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, e nós dizemos juntos, amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Você tem que jogar fora, então joga isso fora, no lixo. Mom, can I have gum? Joga It's a thing for your mouth. Larissa, go get your baby doll stuff. Go get your baby doll. You know you should do the dark later. Forget shot. Não.